Fala galera, beleza? Hoje nós iremos falar um pouquinho mais a respeito da teoria endossimbiótica. Vamos lá? Essa teoria endossimbiótica também pode ser chamada de simbiogênica. Por quê? Porque simbiogênica significa então viver juntos. Por quê? Porque nós vamos ver que alguns seres procarióticos ou procariotos começam a viver dentro de seres eucariotos e eles então começam a ajudar o outro inicialmente e posteriormente eles não conseguem viver separadamente. Ou seja, inicialmente é uma protocooperação que hoje em dia se tornou então um mutualismo. Por quê? Protocooperação, cada um consegue viver separadamente, mas no mutualismo não. O que acontece? Nós iremos então entender um pouquinho do processo da entrada de uma bactéria respiratória dentro da célula eucariótica, chamada hoje de mitocôndria. E nós sabemos que a mitocôndria é responsável pelo processo de produção de energia, chamado de respiração celular, onde nós degradamos a glicose para a produção aí em torno de 36 a 38 ATPs. E também o englobamento de uma outra bactéria, tá, fotossintetizante, que hoje nós denominamos de cloroplasto. Cloroplasto, que tem clorofila, um pigmento verde, né? E esse cloroplasto tem a capacidade de produzir glicose, ou seja, é o combustível celular. Então ela consegue produzir o próprio alimento que posteriormente será dado à célula eucarioto. Então eu vou colocar uma figura para que nós possamos então entender um pouquinho melhor. Olha essa figurinha aí, vai lá. Teoria endossimbiótica ou simbiogênica, ou seja, aquele que vai viver dentro de outro ser, vai viver junto. Então, essa teoria endossimbiótica foi publicada por uma cientista chamada de Lynn Margulis, né, em torno aí na época de 1981, e ela então foi explicar como possivelmente teria surgido as bactérias respiratórias que hoje nós denominamos de mitocôndrias e também aquelas que nós denominamos de cloroplasto, beleza? Então vamos lá, o que acontece? Nós sabemos aí que os primeiros seres eles eram procariontes, né? Possivelmente bactérias, e procariontes quer dizer que não tem um envoltório nuclear, não tem a carioteca envolvendo o núcleo, tá? Como as bactérias, que tem um DNA circular que fica mergulhado aí no citoplasma, no citosol. Então o que acontece? Essas bactérias, né, esses seres procariontes, eles tiveram a invaginação da membrana plasmática, ou seja, a entrada da membrana plasmática para o interior do citosol, e formação então de organelas membranosas, tipo retículo plasmático liso, retículo plasmático rugoso, o complexo de Golgi, que são todas organelas membranosas, e então surgiu também a carioteca, né, que é um envoltório, que vai envolver o material genético, o nucleolo, né, e dar origem ao núcleo, que é envolvido pela essa membrana agora denominada de carioteca. Então aqueles que possuem esse envoltório nuclear, chamado de carioteca, nós dizemos que ele é um ser eucarionte. Ok, a teoria começa aqui. Quando, então, um ser eucariótico, né, possivelmente uma ameba, né, um protozoário, ela tinha o costume de comer bactérias. Então ela ia lá e fagocitava uma bactéria para se alimentar. Só que ao fagocitar as bactérias, ele tinha um processo muito rudimentar de produção de energia por meio das moléculas obtidas dessa bactéria. Então ele faz o processo de fermentação, produzindo em torno de 2 ATPs, ou seja, um rendimento baixo, tá? Fraco de energia. Então, um dia, ao englobar uma bactéria respiratória, o que vai acontecer então? Ele verificou
esse protozoário, verificou que essa bactéria que ele havia englobado conseguia ter um alto rendimento energético, que conseguia então, a cada molécula de glicose, produzir de 36 a 38 ATPs. Então, assim, não se sabe por que ele não digeriu, não fez o processo de digestão intracelular, tá, dessa bactéria. Claro, a gente tende a pensar que é porque, se alguma coisa está me dando energia mais facilmente, é óbvio que eu não vou destruir. Então o que acontece? Essa bactéria então entrou aqui dentro e começou a produzir energia. Para a bactéria foi bom? Foi, porque agora é facilmente conseguir encontrar matéria orgânica para degradar e produzir energia. Tinha um ambiente estável, né? Então, ou seja, ele ganhou casa e comida. Para esse ser eucarionte que englobou ela, era bom? Era. Por quê? Porque ele agora estava tendo um alto rendimento energético. Inicialmente, uma protocooperação, mas hoje um depende do outro. Se você tirar um de dentro do outro, ele vai acabar, vai morrer. Tá? Hoje, então, não é mais protocooperação, e sim um mutualismo. Tá? Um depende do outro para sobreviver. Então, esse ser, né, ancestral comum aí de nós, seres do reino animal. Então, essa célula deu origem à célula animal, tá bom? Que tem aí as mitocôndrias. Mas esse ser que agora englobou, tá, essa mitocôndria, e segundo a cientista, em torno de 1,9 a 2 bilhões de anos atrás, isso ocorreu, ele também, ele continuou comendo outras bactérias, gulosão, né? Continuou, né, na verdade, comendo outras bactérias, e um dia ele englobou uma bactéria fotossintetizante, ou seja, fazia fotossíntese e conseguia produzir glicose. Opa! Então, por um acaso, ele também não fez a digestão dessa bactéria. O que acontece? Hoje, claro, a gente tende a pensar, porque se alguém está gerando comida para mim, glicose, que é o combustível celular, eu não vou lá e vou destruir ele. Tá? Então, o que acontece? Essa bactéria ficou aqui dentro e produzia glicose para ela. Essa glicose, então, ia lá para a mitocôndria e gerava energia, o ATP, adenosina trifosfato, produzia em torno aí de 36 a 38 ATPs. O que acontece? Essa célula deu origem à célula vegetal, ou seja, uma célula autotrófico, ou seja, auto próprio, trofo, alimento, ou seja, uma célula que produz seu próprio alimento. Então esse deu origem às células lá, tanto das algas quanto das plantas. E aqui você tem dando origem aí à célula animal. Então vamos lá, me dê provas que vão então basear essa teoria endossimbiótica. Primeira prova então, essas bactérias, né, que hoje deram origem tanto ao cloroplasto quanto à mitocôndria, elas possuem DNA próprio, tá? Então são DNAs bacterianos, circulares, como os DNAs de qualquer outra bactéria. Segundo fator, elas produzem proteínas próprias, então tem ribossomos próprios que produzem, sintetizam proteínas próprias. E terceiro, elas possuem a capacidade de autoduplicação, elas conseguem se autoduplicar. E vale lembrar que as bactérias se reproduzem geralmente por bipartição, elas vão se reproduzindo, gerando então duas novas idênticas. Pessoal, ficamos por aqui, espero que todos tenham gostado. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe com seus colegas, né? E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, porque assim que sair uma nova videoaula, você será o primeiro a receber. Um forte abraço, até mais e tchau, tchau!